Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante. Vamos falar sobre a fosfoetanolamina, a pílula que promete curar o câncer. Roda a vinheta. Bom, gente, eu decidi fazer bastante sobre esse assunto. Eu já estou pesquisando há um longo tempo sobre a fosfoetanolamina e achei bem interessante fazer um vídeo sobre ele. Então vamos tirar muitas dúvidas aqui e ver se esse medicamento realmente funciona e se é comprovado cientificamente, se ele é realmente eficaz e que promete ser a cura do câncer. Então vamos começar do início. Bom, um professor aposentado da USP, um químico chamado Gilberto Cherici, ele sempre veio fazendo algumas pesquisas desde a década de 80 sobre este medicamento. E essas pesquisas já são feitas em outros países, inclusive no Canadá. E devido a essas suas pesquisas, ele acabou mobilizando diversos usuários de medicamentos contra o câncer a usar esse seu experimento. E acabou causando um grande problema na comunidade científica. Pois esse seu medicamento que ele supostamente criou acabou girando de boca em boca até chegar em usuários do país inteiro, que acharam interessante mais uma nova suposta cura para o câncer e fez com que inúmeros usuários fossem atrás desse medicamento, inclusive na justiça, para que a USP pudesse fornecer para ajudar nos tratamentos contra o câncer. Tomaram conhecimento de uma substância descoberta por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo. E foi aí que nós começamos uma busca incessante na internet para saber mais a respeito. Conhecemos os cientistas, né, que fizeram a fórmula, ouvimos depoimentos de pessoas que faziam tratamento. Sabe, não foi uma coisa assim de ouvir, eu ouvi falar que isso melhora. Não, nós falamos com as pessoas que realmente estavam usando essa substância e que tiveram resultados positivos. Não, como este químico ele não tinha nenhuma comprovação científica que isso seria uma cura, fez alguns testes em alguns animais e deram alguns resultados positivos, ele não chegou a fazer testes em humanos. Porém, algumas pessoas, para fazer este tipo de efeito, começaram a tomar como se fosse algum tipo de vitamina. E segundo algumas delas, alguns relatos, muitas pessoas tiveram uma cura bem interessante. Só que a comunidade científica não botou muito crédito nisso e inclusive condenou esse cientista, pois ele não era médico, ele era simplesmente um químico. O professor aposentado Gilberto Orivaldo Chierici foi o responsável pela descoberta da cápsula. Hoje, ele trava uma batalha para que a substância seja reconhecida e adotada. Eu sou um químico, eu não fiz testes médicos. O que acontece é que esses pacientes te trazem um retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico. Ele disse, olha, meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. As cápsulas eram fornecidas pela universidade até o ano passado, mas uma decisão determinou a expedição e distribuição das drogas com finalidade medicamentosa só poderiam ser efetuadas após a apresentação das devidas licenças e registros. Em outras palavras, como o remédio não tem garantia de ser seguro e nem aprovação das autoridades, não poderia mais ser distribuído. O segundo pesquisador, ele estava convicto de que essa droga seria eficaz contra o câncer. Apesar de que existem diversos fatores e diversos tipos diferentes de câncer que podem atacar o nosso corpo. Porém, no fim de 2015, após uma enxurrada de ações judiciais contra a USP, e muitas manifestações organizadas para ter acesso a esse medicamento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, eles anunciaram que iriam investir cerca de 10 milhões de reais
para testar a eficácia da fosfoetanolamina e fizeram inúmeros testes em outros tipos de animais, como macacos. Ao mesmo tempo, o governo da cidade de São Paulo decidiu fazer alguns testes controlados com poucas substâncias em cerca de 200 humanos, para ver se tinha alguns resultados positivos. Porém, foi justamente a falta de evidência científica que gerou esta enorme polêmica, e o que levou a muitos médicos a questionar a eficácia desse suposto produto. Bom, até o momento de que se tem registro, não existe nenhum tipo de estudo científico publicado que tenha registrado o sucesso dessa droga em humanos, e principalmente a divulgação de algum sucesso em alguma revista científica, pois isso seria um passo bastante importante para comprovar a eficácia desta suposta cura, e com certeza ia ajudar na esperança de salvação para muitas pessoas. A polêmica se dá porque não há garantias de que a cápsula funcione, nem de que tipo de efeito colateral ela pode provocar. É para isso que os testes são feitos. A substância tem um nome complexo: fosfoetanolamina sintética. Ela foi desenvolvida há mais de 20 anos nos laboratórios da USP e vinha sendo usada de forma experimental por centenas de pacientes. Para a droga ser vendida ou distribuída aos pacientes com câncer, faltam etapas importantes, como mais testes e a aprovação das autoridades brasileiras. Bom, o Sr. Cherizi, ele confirmou que já foram feitas pesquisas da década de 90, porém muitos cientistas não deram muita importância. E isso acabou gerando a motivação de muitos usuários correrem atrás deste medicamento. Porém, a Anvisa proibiu a sua comercialização. E muitos entraram na justiça para ter acesso a esse medicamento, mesmo não comprovando a eficácia dele. Eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam como que funciona esse medicamento no nosso organismo. A finalidade dele, na verdade, não seria cura, mas simplesmente é manchar as células que estão danificadas no nosso corpo para que o sistema imunológico identifique e elimine as células cancerígenas. Algo bem simples. A droga é a combinação de uma substância muito comum utilizada em shampoos de cabelo, chamada monoetalonamina, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. A mistura dessas duas substâncias gera a chamada fosfoetanolamina, uma versão sintetizada de uma molécula existente no nosso organismo. Antes de entrar na corrente sanguínea, a cápsula é metabolizada no fígado. O composto agiria como uma espécie de marcador para as células cancerosas. Com isso, seria mais fácil para o sistema imunológico do corpo combater a doença. Bom, de acordo com ele, muitas análises foram feitas bem mais aprofundadas sobre essas substâncias e buscaram tudo que seria de componente químico na literatura científica. E indicaram que ela era muito comum em todo o organismo e seria fabricada nos músculos e no fígado, além de estar presente no leite materno e até mesmo em frutos do mar. E o mais importante, ficou comprovado que esse tipo de fórmula não era tóxica e que poderia ser usada em qualquer ser vivo, sem danificar a sua saúde. Bom, a partir desse ponto ficou bem claro o que aconteceu, pois a comunidade científica caiu em peso questionando sobre esse medicamento. Atualmente, nenhum paciente deve receber essa medicação. Essa medicação não é aprovada para uso em pacientes com câncer, ela não foi testada clinicamente, então o médico nenhum está autorizado a prescrever esse tipo de medicação. A universidade afirmou que a substância não é um remédio, que ela foi estudada como um produto químico. E esclarece, não há registro e autorização de uso dessa substância pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A USP também afirma que não tem condições de produzir a substância em larga escala para atender às centenas de liminares judiciais que recebeu nas últimas semanas. Foi aí que começaram a surgir alguns pacientes que começaram a usar esta droga e diziam que estavam se curando do câncer. Aí gerou uma enorme polêmica no Brasil inteiro, dizendo que ele havia criado a pílula da cura do câncer.
E esta briga está sendo gerada até hoje. Fizemos uma nova visita poucos dias depois que ela começou a tomar as cápsulas. Encontramos a dona de casa assim, mais bem disposta. Ela surpreendeu a nossa equipe ao descer as escadas sozinha. Mesmo com uma sonda para alimentação, ela afirma que se sente bem melhor. Tomara que continue assim, né? Dona Alcilena toma a substância 3 vezes por dia. A recuperação dela ainda precisa ser confirmada por exames clínicos. O senhor Cherizi, ele diz que tentou retornar à avaliação desse medicamento diversas vezes desde 2001. Porém, ele teve bastante dificuldades em encontrar pessoas interessadas financeiramente nesta suposta solução. E foi através de uma parceria com o Instituto Butantan em São Paulo que a equipe conseguiu publicar alguns trabalhos de pesquisa que pareciam elucidar o mecanismo de ação do fósforo no organismo. E segundo ele, esses estudos eles apontam que a molécula seria capaz de alterar radicalmente o funcionamento das células cancerígenas. Ou seja, essas células ficariam manchadas para que o sistema imunológico do nosso corpo pudesse identificá-las. Bom, depois que ele se aposentou, ele teve inúmeros problemas na produção desse medicamento. Porém, muitas pessoas entrando judicialmente contra a USP pediram uma grande demanda desse medicamento para tentar fazer alguns testes. E muitos médicos chamaram ele de um simples professor garrafeiro, que fazia algumas poções. Bom, diante da enorme repercussão da fosfoetanolamina para fins terapêuticos na cura do câncer, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação decidiu realizar estudos para comprovar a segurança e a eficácia dessa droga. E eles contaram com a ajuda de instituições nacionais e respeitadas no mundo inteiro para o desenvolvimento do medicamento de forma segura e que possa ser feita diretamente em humanos. Bom, para quem não sabe, muitas pessoas que tiveram câncer e fizeram uso deste medicamento, a mídia não fez nenhuma publicação sobre o que ocorreu com elas. Em sua maioria, muitas dessas pessoas não sobreviveram. E não foi culpa justamente deste medicamento. Foi justamente pelo estado avançado que estava o câncer e essas pessoas não tiveram nenhuma chance de cura. Mas esse procedimento ainda existe uma grande repercussão, principalmente pois muitas pessoas utilizam ele como se fosse um placebo. Você sabe o que é placebo? Eu já fiz um vídeo sobre isso. É simplesmente você dizer que aquilo é a cura da sua doença e você simplesmente acreditar que aquilo irá te curar. É simplesmente como se fosse um efeito psicológico na sua mente e que pode causar a cura da sua doença. Então é um efeito bastante interessante aí e que vale a pena ser citado e conhecido. Agora, recentemente eu pesquisei uma notícia que a fosfoetanolamina ela foi cadastrada fora do país como se fosse um suplemento alimentar. E esse produto pode ser fabricado nos Estados Unidos, pois muitos pesquisadores eles romperam relações com o químico Gilberto Cherizi. E eles já confirmaram que esse produto já tem uma patente americana. Olha aí, o Brasil perdendo mais uma vez para os Estados Unidos. Pois principalmente esse produto ainda não tem registro na Anvisa e que era distribuído irregularmente pelo Sr. Cherizi. E o pior de tudo, brasileiros que estejam interessados na compra disso vão ter que importar diretamente dos Estados Unidos, pois a produção será em massa e servirá como se fosse um suplemento. Simples. O professor Gilberto, que descobriu a cápsula, sonha com o dia em que a substância será acessível, aprovada e de graça para todos os doentes. Quanto custaria? Porque a gente vê hoje medicamento para câncer 2, 3, 4, 5 mil reais. Não sei. Alguém fez um cálculo aí dos gastos, 10 centavos. A patente vai ser doada a partir do instante que eu tiver a garantia que será doado gratuitamente. Ela será doada. Ela não será vendida nem comprada. Ela será doada a quem assinar um documento que vai fazer o medicamento para doar.
Na página da Quality Médica Online, a fosfoetanolamina ela é apresentada como um suposto suplemento que fortalece o seu sistema imunológico e inibe disfunções celulares metabólicas. E essa suposta propriedade anti-câncer ela não é mencionada. Mas na descrição do produto, ela afirma que o suplemento ela ativa a eliminação de células defeituosas de forma controlada. Agora vamos tirar algumas dúvidas sobre a fosfoetanolamina. Afinal, o que é essa droga? Ela é uma substância que passou a ser produzida em um laboratório por este pesquisador da USP e que hoje é aposentado e acredita na eficácia dessa substância. E qual que é a polêmica? Bom, pessoas com câncer têm entrado na justiça justamente para ter acesso a esta droga. Mas esta droga não passou pelos testes legais da Anvisa. Neném! Ô Bia, pega ela! Neném, deixa o papai terminar aqui. Ou seja, a USP somente atendia a demanda conforme ordem judicial. Mas a pergunta principal, ela realmente cura o câncer? Bom, cientificamente não. E não podemos confirmar a sua eficácia, pois os testes necessários não foram feitos. E ela foi distribuída para diferentes tipos de câncer, mas sem seguir evidências científicas. E qual o mal que pode causar esse produto ao ser usado? Simplesmente nenhum, pois de acordo com alguns resultados que foram obtidos, na primeira etapa desta pesquisa, não existe qualquer risco ou qualquer efeito adverso de pessoas que usem a fosfoetanolamina. Então, eu sou estritamente a favor das pessoas que têm câncer usar essa substância, mesmo que não cause nenhuma cura, mas que possa causar uma grande esperança para essas pessoas. Já que a substância não vai fazer mal, por que cortar o acesso a elas, não é mesmo? Mesmo que a Anvisa proíba, muitas pessoas ainda estão conseguindo ter acesso a isso. E até hoje não foi publicado nenhum tipo de cura indicado diretamente a esse medicamento, mas serve como uma grande esperança e eu acredito que ele possa ser até mesmo considerado como um grande placebo. Bom, isso é um tema bastante polêmico aí, que estão causando um grande furor na sociedade brasileira e que muitas pessoas brigam literalmente para ter acesso a isso. Então sempre podemos ter crença em acreditar numa possível cura. Porém, infelizmente, dependemos muito da ciência para comprovar determinadas coisas e não podemos duvidar dela. Bom, gente, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei para ajudar a divulgação do nosso canal e principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações, beleza? Até o próximo, valeu!